Fala pessoal, chegando com mais uma entrevista especialíssima. Luiz Roberto Demúcio, narrador da TV Globo, que acompanhou a Fórmula 1 por muitos anos pela Rádio Globo. Tem história no rádio, tem história na TV, tem história com vários esportes, futebol e Fórmula 1 como carros-chefe. O Luiz Roberto deu uma entrevista pra gente em live no Instagram. Aliás, nos siga, motorsport.com.br no Instagram. Esperamos vocês por lá. Lembramos também que temos o podcast, procure no Spotify, motorsport.com, que você terá grandes entrevistas e grandes conversas e debates. Conversas como essa que nós vamos apresentar agora. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Tá falado? Vamos lá. Fala aí, Luiz Roberto. Sabe? Fala, Felipe Mota. Beleza, irmão? Tudo certo? Bem, Luiz? Tudo bem, Tudo, você, melhorar aqui um pouquinho. Não, tá tudo ótimo. certo, tudo certo. Luiz. Pô, obrigado, hein, cara? Obrigado pelo convite. Um beijão em todos aí. O trabalho de vocês é maravilhoso, estou sempre acompanhando. Para nós que somos apaixonados por gasolina, né? A gente tá sempre ligado nos amigos, sempre curtindo, sempre curtindo. Ô, Luiz, eu tenho usado mandei a máquina, hein? Fiz minha mulher, na verdade. Meu Deus do céu. Tava desse tamanho, parecia um bozo. Não, no meu caso, o problema é que eu tenho um filho de 2 anos que é meio agressivo. Eu tô cheio de corte. Pra sumir com os cortes na cara tá difícil. Ai, meu Deus do céu. Ô, Luiz, cara, eu tô muito feliz de Felipe. conversar com você. A gente tem feito lives aqui que mostram histórias que muita gente não conhece. Tem algumas que até eu tenho curiosidade. Eu queria começar com uma breve sinopse da sua vida. Você nasceu onde? Cresceu na cidade até quando? Quando mudou? Começou vida profissional? Conta um pouquinho essa sinopse da sua vida. Bom, eu nasci em São Paulo, capital, mas é uma coincidência, porque meu pai estava trabalhando em São Paulo, né? Minha avó, mãe do meu pai, morava em São Paulo, ela foi viver em São Paulo, por conta do meu avô, que foi trabalhar em São Paulo, e meu pai, depois que casou-se, ele teve uma oferta de trabalho em São Paulo e foi para a capital. Isso estamos falando de 1960 para 61. Aí eu nasci em 61, vivendo em São Paulo, meus pais, e nos 2 primeiros anos de vida a gente continuou na capital, mas meu pai teve dificuldade de se acostumar. Ele adorava aquela vida do interior, pé no chão, cheiro de mato e tal, né? Embora, imagina, 1960, década de 60, São Paulo era o verdadeiro paraíso, né? São Paulo ainda não era o que é hoje, era muito menor. E aí a gente voltou para o interior. Aí fui criado em São João da Boa Vista. Lá comecei a minha empreitada no jornalismo, através primeiro do jornal Opção, numa ideia que tivemos eu e o querido amigo jornalista, hoje presidente da Câmara Municipal, Francisco Artem. Criamos um jornal chamado Opção, e aí eu escrevia de esporte. Eu era presidente do centro acadêmico da escola do 2º grau naquela época, né, o colegial que a gente falava. E aí eu escrevia no jornal Opção sempre sobre futebol e tal. Escrevia sobre futebol dentro de leite, que estava na crista da onda naquela época no Brasil. TV Record passava os jogos, Roberto Petri, Eli Coimbra. E aí eu fui convidado por um senhor chamado Célio Braga, que era o presidente da Liga de Esportes lá de São João da Boa Vista, para ler a coluna que eu escrevia na rádio. E aí começou a brincadeira eletrônica, digamos assim. Isso estamos falando de 1977. É isso mesmo. Vai fazer 43 anos. E aí a gerente da rádio inventou de eu ser repórter da rádio e apresentador de um programa de música chamado Sirva-se de Sucessos, 12:30. Era na hora do almoço. Por isso que era o Sirva-se de Sucessos. E aí eu virei narrador, porque o cara que narrava na rádio de São João da Boa Vista é o Palmeiras lá, que é Palmeiras antes do Palmeiras, né? O Palmeiras era a Palestra Itália, quando o Palmeiras de lá foi fundado. E aí ele teve uma transferência para outro estado e eu virei locutor sem querer. A gente estava indo numa viagem, o cara que era o supervisor me avisou: hoje você vai narrar Primavera de Indaiatuba e o Palmeiras lá de São João. Aí virei narrador a partir de então, mais ou menos junho de 1977. E aí começou a minha empreitada como narrador. Isso que eu ia te perguntar, porque tem narradores que descrevem quando tinham 6 anos, narrando na caixinha de sapato e tal. Você gostava de narrar ou no começo foi um processo penoso? Não, eu gostava de narrar, porque acho que nós da minha geração, né? Você é muito mais jovem. A gente narrava futebol de botão e narrava. Eu adorava narrar. A gente tinha um time lá no interior de São Paulo
jogava num campinho, que hoje seria um campinho de 7x7, e eu adorava ficar narrando o jogo. Aí eu gravava no gravador de fita pra molecada ficar ouvindo depois os gols. Coisa de maluco, né? E, então a gente sempre narrei o jogo de botão, narrava pra mim mesmo, né? Jogava sozinho, narrava pra mim mesmo. Mas eu adorava gravar e depois ficar ouvindo, porque eu adorava ser ouvinte de rádio. Estamos falando de uma época em que nós tínhamos algumas figuras que eram destaque do rádio de São Paulo. Eu sou de São Paulo e acompanhava o rádio paulistano, naquela época que tinha o Fiore Gilhote já na Bandeirantes, já era o scratch do rádio na Bandeirantes. O Pedro Luiz, naquela altura, comecinho dos anos 70, ele estava na Tupi, ele tinha saído para Tupi. O Pedro tinha feito uma campanha em 1966 na Copa da Inglaterra, era ao Tri com a Tupi. Tinha o Josival Peixoto na Jovem Pan, maravilhoso, está aí até hoje no SBT, advogado brilhante. É sua, Albertozzi, vai buscar no fundo do gol. E eles narraram num pool a Copa de 70, né? Era 15 minutos cada um, o Pedro, o Fiore e o Joseval. Lindo, foi lindo, tá? O Joseval deu muita sorte porque ele narrou 3 dos 4 gols do Brasil na final da Copa. O primeiro foi o Pedro Luiz, que narrou o gol do Pelé de cabeça, e o Fiore não narrou o gol na final. Que coisa, né? O Joseval tá aí para contar essa história. Eu tenho o LP dessa cobertura. De vez em quando eu boto lá na vitrola para tocar. Então teve toda essa influência mesmo. Quando eu fui narrar, evidentemente depois que você vai narrar para valer, moleque não tem muito problema, mas depois de adulto, você começa a ter problemas de desconforto vocal, quando você está com um nasaladinho qualquer te atrapalha, tem uma série de ingredientes. Mas eu nunca tive muita dificuldade não com identificação de jogador, decifrar o jogo, isso sempre foi um pouco da praia que eu sempre fiz, né? Sempre gostei disso. Né? A gente vai falar de outras coisas, mas indo para automobilismo, Luiz, qual foi seu primeiro contato com automobilismo em geral, mas falando de Fórmula 1? Você tem uma história na Fórmula 1 no rádio que talvez as novas gerações não lembrem ou não saibam, que é isso que eu também queria explorar. Conta pra gente. Bom, a minha relação com o automobilismo começa por causa de Interlagos. Quando Interlagos foi inaugurado, e aí principalmente quando a gente começou a ter a possibilidade de receber a Fórmula 1 no Brasil, Interlagos teve aquela, digamos, obra para deixar o autódromo no ponto, e a gente teve uma corrida de exibição. E São Paulo parou. A gente está falando de um Emerson Fittipaldi no auge e do Carlos Reutemann, o argentino, o Moco, ganhando a corrida. Isso foi uma corrida de exibição, não valeu pontos para o Campeonato Mundial. Eu não fui nessa corrida. Mas aí a gente passou a frequentar o autódromo. A gente tinha outros tipos de categorias. Ainda não era estoque, não. O estocão, os Opalas vieram em 78. Mas aí meu primeiro contato é o Grande Prêmio do Brasil vencido pelo José Carlos Patti, com o Emerson em segundo. Eles, na verdade, estavam em segundo e terceiro, e o Jean-Pierre Jarrier parou na reta oposta com pane seca, na última volta. E aí o Patti venceu a única vitória da vida dele, depois ele morreu no acidente de avião. E aí eu passo a ter uma relação muito afetiva com o automobilismo, mas a minha porta de entrada é mesmo a Fórmula 1. É por Interlagos e pela Fórmula 1. Depois eu fiz 10 anos de Stock Car na TV Globo, eu ia para Interlagos acompanhar outras categorias quando possível, mas como a gente foi pro rádio fazer futebol muito cedo, era impossível, todo domingo eu estava trabalhando. Então quando narrava jogo de sábado, domingo eu ia para a pista ver os opalões lá da Stock. Houve uma época, Piquet e Senna, que a mídia brasileira tinha assim, volume, né? Jornais, vários jornais, rádios mandavam narrador, e você narrou por uma época. Chegou a fazer temporadas inteiras várias, como é que foi isso? Foi, então, na verdade na Rádio Globo, a Rádio Globo foi bem bacana, porque a gente tinha um projeto que foi meio que embrião ao que meio que acontece hoje, que era um pacote publicitário que envolvia a rádio. Então, a gente tinha os mesmos patrocínios da TV Globo naquela época, né? Então, e a transmissão da corrida ela era feita em rede. A gente não tinha redes ainda de rádio no Brasil. Era um embrião. A gente tinha, você entrava em cadeia, né? Cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil. Ou então, quando a gente formava a grande rede de rádio do Brasil na Rádio Globo, que a gente tocava o tema do esporte espetacular, conosco, Rádio Auriverde de Bauru, Dirceu de Marília, Rádio Liberal de Belém do Pará, na Amazônia brasileira. E aí, legal, né? E aí a gente começou, e aí eu dividi as corridas no primeiro ano, com o Oscar e o Jorge de Souza. O Jorge já morreu, lamentavelmente, um brilhante, e depois, com o Oscar Ulisses, a gente dividia as corridas.
Mas, por exemplo, em 93, por causa da Copa do Mundo, o Oscar estava muito envolvido com as transmissões das eliminatórias. Eu fiz quase que a temporada inteira. Em 94 também a gente fez muitas corridas, inclusive aqui nos tirou o Ayrton Senna, e esse projeto meio que terminou em 95, GP da Argentina, vencido pelo Damon Hill, que foi a última corrida na Rádio Globo que eu fui em loco. Aí depois, no fim de 97, eu fui para a TV Globo, voltei a fazer corrida em loco já na TV Globo. Aí. Você estava em Imola 94, como é que foi isso? Tanto a questão profissional, assim, o que você lembra da transmissão, da informação, o repórter que foi para o hospital e tal, e ao mesmo tempo que você lembra da questão pessoal, assim, o impacto disso na sua carreira? Bom, o impacto é enorme, especialmente do ponto de vista jornalístico, né? É um aprendizado na prática sem precedentes, né? Sem precedentes. Certamente que também é um aprendizado de vida. Você vê um moleque, né, que está ali no início de carreira, eu sempre fui meio pé no chão e tal, né? Mas você se deparar com um fim de semana que vitimou o Rubinho gravemente na sexta-feira. O Rubinho, inclusive, não participou da corrida. É uma das corridas que o Rubinho conta, mas que ele não larga. O Rubinho com o braço para fora, lembra? Impressionante da Jordan. Né? Não, é incrível. O cockpit era muito aberto, né? Você via aqui, ó, você via a cabeça do piloto inteira. Tanto que depois, na corrida seguinte, que eu também estava, que foi em Mônaco, o Carl Wendlinger bateu na saída do túnel, ele bate de lado naquela proteção da árvore, né? Que os caras não podem tirar, antes da chicane, né? Antes da chicane. E ele bate a cabeça e fica 24 dias na UTI, foi uma batidinha. E aí você começa a ter realmente, né? Ou recriaram a GPDA e os caras começam a pensar em segurança. Mas aí a gente estava em Imola e serve como lição de vida, né? Você vê, o maior ídolo do esporte brasileiro naquela altura morre trabalhando. No sábado morre o Ratzenberger, eu me lembro da batida do Ratzenberger na curva Tosa. Eu estava ao lado do Celso Tiberê, do jornal O Globo, na sala de imprensa. Quando o carro gira, ele bate, ricocheteia, gira, ele já está com a cabeça tombada, e você vê a lateral, você vê o joelho do piloto, arranca a lateral do carro. Eu falei pro Celso, não é possível, o cara morreu. Ele falou, não é possível, não, que isso, não tem mais morte. Desde o Ricardo Paletti, se não estou enganado, não tinha, no Canadá, que não tinha morte na Fórmula 1. Então a gente estava meio desabituado com isso. E aí no domingo acontece o acidente do Ayrton. Na verdade teve um acidente na Fórmula Porsche do Mika Häkkinen, que eu e o Nilson César da Jovem Pan, a gente está esperando terminar o briefing. Porque, enfim, estava tudo diferente, a gente nunca ia cobrir o briefing. Nesse dia a gente foi. E aí tem a batida, os pilotos vão todos para a janela da torre. O briefing é na torre de comando, da direção de prova. Porque tá todo mundo meio com a emoção à flor da pele, né? Com aqueles 2 acidentes graves na memória. Depois você cuida dos abraços aí. Eu tô vendo que tem gente do mundo inteiro, tá? Pô, e o Nordeste em peso te mandando abraço, cara. Yes, eu tô aqui em Fortaleza, inclusive. Vou voltar pro trabalho no sábado, aí tem que ir embora pro Rio. Começar a dar minha contribuição também nesse... A gente sabia que seria longa esse isolamento. E aí acaba o briefing, eu e o Nilson, a gente acompanha o Senna. O Senna tá com um macacão azul amarrado na cintura e a camiseta do Seninha. Quem é da época vai se lembrar, porque ele entra no box da Williams e ele bota as 2 mãos sobre as asas do carro. E ele deu uma declaração pra gente ali, falando que tinha sido recriada a GPDA e tal. Que eles estavam encaminhando recriar a GPDA, que é a Grand Prix Drivers Association, a Associação dos Pilotos de Grande Prêmio. E é a última imagem que eu tenho do Ayrton Senna vivo. Dali a gente vai para a cabine de transmissão e eu só vejo depois o Senna. Na verdade, eu não vejo mais o Senna. Eu vejo o Senna com o corpo coberto quando o corpo saiu do Hospital Maggiore. Porque naquele fim de semana, eu estava com o telefone celular. Eu sei que muita gente já ouviu essa história, mas você me perguntou, eu estou contando. Por sorte, não era mérito. O telefone celular era do comentarista da Rádio Globo, que é um português que residia na Bélgica, chamado Henrique Cardão. O Ricardão estava inaugurando nesse fim de semana um telefone celular de roaming internacional, que era uma novidade na Europa. Então eu entrevistei o Rubinho de dentro da UTI, eu entrevistei o Senna saindo do hospital, da pista, depois da batida do Rubinho, e os colegas me davam preferência porque eu estava ao vivo. E na hora que a doutora Maria Tereza Fiandre anuncia que o Ayrton Senna morreu, eu não sou o único ao vivo. Por sorte mesmo, né? Eu tô com o telefone ali, tá, tanto que ela fala, eu passo a escuta para ela, pro Oscar Ulisses fazer perguntas. Ele estava comandando o agito geral, porque nesse dia jogavam São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista de Pontos Corridos, e Flamengo e Vasco entravam em São Paulo e entravam no Rio.
Inclusive, na minha entrada, eu me lembro eu entrei no Rio, porque foi assim, aí anunciou a morte, e eu fiz ali um vivo grande de repercussão e tal, e depois fui tentar me entender com a situação. Né? O Senna morreu, meu Deus, o que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entrevistar? E aí chegou um diplomata chamado José Botafogo Gonçalves, que é vivo, é diplomata de carreira, era cônsul em Milão, depois ele foi embaixador do Mercosul, nesse momento não sei se ele acho que ele se aposentou. E ele disse, não, o corpo vai ter que ir para o Instituto Médico Legal, que fica perto daqui, por uma questão legal da legislação italiana. Mas o corpo, nesse momento, está lá no 12º andar, onde fica a unidade de tratamento intensivo, onde o Ayrton Senna morreu. E aí nós subimos para o 12º andar. E aí eu faço uma entrevista com o Galvão Bueno. Eu vou para um orelhão e entrevisto o Galvão Bueno ao vivo, na Rádio Globo de São Paulo. O Osmar Santos interrompe a narração do jogo totalmente. E faço algumas perguntas para o Galvão. Ele me diz, a mais marcante foi, nesse fim de semana especialmente, depois dos acidentes de sexta e sábado, o Ayrton estava muito grande. Ele parece que entendeu que ele é o grande desse circo, que ele precisa ter liderança. Então é inacreditável que isso tenha acontecido. Porque o Senna tinha mudado o patamar dele. Né? Ele tinha deixado de ser só um campeão para ser um gigante da história do esporte como liderança. Né? E aí eu entro na Rádio Globo do Rio, e aí o garotinho está narrando esse jogo na Rádio Globo do Rio, e ele me interrompe, ele me chama e me interrompe, Luiz Roberto. Aí eu digo, diga, garotinho. Ele fala, nesse momento o Maracanã inteiro grita, Senna, olê, olê, olê. Cara, do outro lado eu quase desabei, porque eu só fui desabar mais para frente. E aí quando eu termino a entrevista com o Galvão para a Rádio Globo do Rio, nesse momento o corpo do Senna está sendo tirado da UTI na maca e coberto por um lençol, inclusive tinha uma mancha de sangue à altura do nariz. Né? Aí, nesse momento, essa visão é minha, do José Botafogo Gonçalves, do Celso Tiberê e dos médicos, os intensivistas que empurravam a maca, e a doutora Fiandra, a doutora Maria Tereza Fiandra, não esqueça esse nome, porque eu li no jaleco dela, ela usava é emocionante, mas enfim, usava um crachá. Enfim, e aí segue a cobertura. Eu estava dividindo o quarto com o Cândido Garcia, da Rádio Bandeirantes. Saudoso Candinho, já morreu o Candinho, morreu antes da hora, inclusive. E aí a gente voltou pro hotel, tomamos um banho, e o Candinho, nesse momento o Candinho desabou, né? Eu fiquei esperando ele na portaria do Hotel Internacional de Bolonha, ele desabou, teve uma crise de choro, aí enxugou as lágrimas e falou, vamos trabalhar. E aí a gente foi para a porta do Instituto Médico Legal. Ali, muita gente, torcida, buquês de flores, coroas, japoneses, chineses, gente de tudo quanto é canto do mundo. Aí me lembro de ter entrevistado o Pedro Lamy, que era um piloto português, que fazia parte do grid naquela época. Fiz uma entrada com ele e tal, né? Já era noite lá, mas era ainda... era assim, 8, 9 da noite aqui. E as programações das rádios, elas tinham seguido, porque nós tínhamos os campeões estaduais. Palmeiras ganhou por 3-2, não era campeão ainda, porque foi campeão na quarta seguinte contra o Santo André, mas era praticamente campeão. Então a programação foi especial, aquela coisa do rádio, de rever os jogos e tal. E aí terminou, ficamos esperando ali aquela situação. Eu, o Nilson e o Flavinho ficamos. Os outros voltaram para o hotel. E aí, quando foi umas 5 da manhã, o portão lateral se abriu, que ia ter a troca de plantão. Aí entrou um carro. E aí a gente entrou, jornalista, a gente entrou. Quando abriu a porta lá do fundo do Instituto Médico Legal, saiu uma senhora, Silvia. Ela tinha sido namorada do Flávio Gomes quando ela estudou em Campinas. Aí o Flavinho diz, aí ela pergunta, Flávio e tal, quanto tempo, que situação triste. Vocês querem olhar? Aí a gente, os três, um olhou para a cara do outro, a gente, não. Tem uns colegas jornalistas que acham, não, eu tinha que ter do ver. Não, foi. Ela falou, não tem, ele tá com tem um ferimento no rosto e a cabeça está inchada. E ao lado está o corpo do Roland Ratzenberger. É muito forte. Aí a gente trocou de hotel, a reserva venceu, a gente foi pro novo hotel. O Reginaldo Leme me disse, olha, a gente tá indo pro novo hotel. Celso Tiberê, Galvão, Betise, assessora do Ayrton Senna, né? Betise Assunção, o Lemos, que era o procurador, o irmão do Ayrton. E aí a gente foi para esse hotel. Eu, Nilson, Candinho, Marcelo D'Angelo, que estava pela Rádio Eldorado. E aí, enfim, cobertura, entrava o dia inteiro e tal, até que num dia eu voltei da rua
atrás de informação legal, como seria o traslado. Aí tinha um guardanapo como esse, ó. Exatamente esse. Escrito assim, voo Varig, Paris, Brasil, tal, dia, tal hora. Era o Galvão. Ele tinha deixado no meu escaninho a informação de qual seria o voo. Aí eu corri, liguei para o Brasil, consegui um lugar no voo, e consegui também um lugar num voo de Bolonha para Paris que desse a conexão. E aí, em Bolonha, estou embarcando junto com o Reginaldo Leme. Inclusive, o Reginaldo comprou uma câmera. Que ele voltou no voo, ele comprou uma câmera para tentar. Ele entrevista o comandante do voo e ele tomou a decisão de não fazer imagens do caixão. Mas, enfim, a gente viu o embarque já com honras, o caixão sendo levado para dentro de uma aeronave pequena em Bolonha. E aí a gente chegou em Paris. Acompanhamos ali também da sala de embarque o traslado. A gente sabia que o caixão, né, a urna ia ser embarcada. A Varig tirou a classe executiva, fixou o caixão na classe executiva, coberto com uma lona creme, bege, assim, com uma rosa vermelha. E ali, junto ao lado do caixão, estavam o Galvão, o irmão do Ayrton, o Leonardo, né, o Celso Lemos, que era o procurador, a Beatriz Assunção. Eu, Lívio, Oríquio, Nilson, Marcelo D'Angelo, acho que estava também. A gente veio normal. No meio da madrugada, o Galvão nos chamou para a gente fazer uma despedida. Fizemos lá, cada um com a sua fé, uma reza. E aí, quando chegamos em São Paulo, a gente ficou no ônibus esperando o desembarque, já também com honras de herói, né? Com o governador de São Paulo, na época, Luiz Antônio Fleury Filho, na pista de Guarulhos. E foi a última vez que eu tive o corpo do Ayrton Senna por perto. E depois eu não fui na Assembleia e também não fui. Fui no cemitério do Morumbi já depois do enterro. Não fui ao enterro. Eu fiquei muito mal. Aí depois cheguei em casa, eu desabei. Fiquei muito mal. Eu dei umas entrevistas para os comunicadores da Rádio Globo, Gilberto Barros e tal. E aí desabei. Não conseguia fazer mais nada, eu só chorava. Enfim, processando o que tinha acontecido. Esse é um relato aí desse momento tão marcante, né? E depois veio na sequência, e domingo a TV Globo vai transmitir o Tetra, né? O Tetra é uma mistura de emoções para a gente, porque a gente teve direta já, impeachment, hiperinflação, confisco, morte de Ayrton Senna, né? E aí vem a conquista do Tetra. Parecia que era assim, uma sensação de alívio, parecia que era um prêmio que os deuses estavam trazendo para o Brasil. Vocês sofreram tanto nesses últimos 5 anos, então dá a volta olímpica aí, vai, ganha a Copa depois de 24 anos. Então 94 é um ano muito louco, muito louco. Eu até quinta-feira vou fazer uma live com o Zinho, que o tema é justamente isso, o Tetra nesse contexto pós-Senna, eles entraram com faixa e tudo mais, tem histórias de como o elenco usava o Senna na questão de obsessão pela vitória e tal, mas voltando para esse tema, mas indo para um mais leve, Luiz, a gente na imprensa tem chance de acompanhar grandes estrelas de perto, ver momentos e tentar incorporar isso no nosso dia, obviamente não como atleta, mas como profissional, como mentalidade do Senna ou de qualquer outro esportista, pode até ser futebol. Nessa sua, tem alguma história de algum episódio que você falou, cacete, olha o que o Senna fez, olha o que qualquer outro, que mostra ali uma linha de um processo que, porra, isso aqui eu posso colocar na minha vida? Não, tem vários exemplos, vários exemplos. Eu vou privilegiar um companheiro, privilegiar porque eu tenho vários exemplos, mas a minha é muito marcante. Eu sou de São Paulo, e a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu, criança mesmo, fiquei na expectativa, assim, criança, mas já tinha 11 anos, uma criança. Até porque naquela altura menores de 10 anos não podiam entrar no estádio. E eu fui ali na onde chegam os ônibus, no antigo Maracanã aqui. E vivi a expectativa de pegar um autógrafo. Só que o jogo era no Flamengo e Vasco e os times eram mega estrelados. Mega estrelados. O Vasco tinha Roberto Dinamite e tal, e o Flamengo já tinha, não era ainda aquele time de 78, 79, 80, 81, 82, mas já tinha Zico, já tinha Júnior e tal. E eu me lembro de estar ali apertado com as pessoas e tal, criança, né? E era a única criança. E os jogadores desembarcam, você sabe, hoje eu tenho dimensão disso, né? O cara tá com foco. E eu me lembro de todo mundo passando, e só eu fui atendido, porque era criança, e por um cara chamado Leovegildo Lins Gama Júnior. E desde então, eu tenho uma relação com o Júnior de idolatria, pelo jogador que foi e pela figura que é.
Porque não é fácil você ser o cara que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo. Não é fácil. Você jogar 873 partidas no clube mais popular do Brasil. O cara parou. O cara foi lá no meio do tumulto e me autografou. Me deu um autógrafo. Eu conto isso para ele hoje, ele olha para mim assim, eu não acredito que ele está ali do meu lado, né? Porque é muito louco isso. É muito louco isso. E o Ayrton Senna tem uma passagem também muito marcante. Enfim, eu não gosto muito de falar dessa passagem, porque dá a impressão que você está querendo... está querendo agora falar porque o mundo mudou. Não, não é porque o mundo mudou. Nós tínhamos uma equipe de jornalistas da Fórmula 1 que, em 93, corrida de estreia do Rubens Barrichello, nós tínhamos o Melani, do estado de Minas, que é negro. E a gente foi para a África do Sul, que já estava com as leis de segregação racial, elas tinham sido derrubadas pelo governo do Leclerc. E aí a gente foi para a corrida. E num desses jantares, a gente foi todo mundo junto. E ainda, na África do Sul, você tinha lá, né, que o artigo do apartheid, das leis de segregação, que dizia: nós temos o direito de receber quem a gente entender que pode receber. Que era como quem diz, aqui negro não entra, né? E isso tinha em vários lugares. E nesse restaurante chamado acho que é Mel Pataca, é o nome do restaurante. A gente chegou e entrou, porque nessa época entrava. E criou-se um clima e alguém do restaurante veio fazer ponderações pra gente, insinuando que talvez fosse melhor a gente se retirar. E o Ayrton Senna estava no restaurante com o Ron Dennis. E a gente depois soube que ele intercedeu, ele se levantou, percebeu o que tinha acontecido, ele foi até o dono do restaurante e disse: olha, aquele grupo de jornalistas é um grupo do meu país, e se tiver algum problema com eles, vai ter comigo também. Aí a gente não teve problema, então é um gesto muito grande que eu não vi, mas soube através do dono do restaurante, que ele veio nos dizer, para a gente ficar tranquilo, que o Ayrton Senna tinha falado com ele e tal. Enfim, é um gesto de um cara difícil. Eu tive muita dificuldade de entrevistar o Ayrton, né? Não era fácil. Gente, é muito difícil ser o Ayrton, é muito difícil ser o Michael Jordan, é muito difícil ser um cara grande desse jeito, né? Hoje as coisas mudaram, né? Você não chega tão perto, você tem filtros até chegar às estrelas. Mas são dois exemplos, já que a gente está aqui no motorsports.com Brasil. Automobilismo é sempre bacana de exemplificar. E tem outros, né? O Rubinho, uma vez a gente está fazendo um jantar, e o Rubinho, né, um piloto, né, o cara que mais vezes disputou corrida de Fórmula 1 na vida. A gente está em Silverstone agora, recentemente, vamos assistir a final da Copa das Confederações, e a gente está no meio do mato lá em Silverstone, e não tinha vinho. Cara, o Rubinho catou uma motinha, foi lá na pista, arrumou um funcionário da Ferrari que abriu lá o motorhome deles e pegou uma caixinha com 6 garrafas de vinho pra gente, e voltou pra gente assistir Brasil e Espanha, 3-0, mandando sarrafo na Espanha. Ô Luiz, você contou uma do Rubinho que é assim, um bastidor legal. O que as pessoas imaginam na Fórmula 1 é glamour, mas tem muito perrengue. Conta algum perrengue, sei lá, um carro que você foi alugar que não estava disponível, você se deu mal, uma conexão que você perdeu. Conta alguma aí, Luiz. Tem muitos e muitos. Tem para lembrar aqui de algum que seja divertido. Pode não ser seu, por exemplo, você citou Jorge de Souza, que dizem que era uma das figuras mais folclóricas. Então, pronto, tem uma maravilhosa. 24 horas de Interlagos, largada meia-noite. Não, 12 horas, perdão, 12 horas de Interlagos, largada meia-noite. Falaram o seu Jorge para ir lá. Seu Jorge, aí no céu, me desculpa, tá? Jorge de Souza falou: tá bom, meia-noite, Interlagos, Foi na porta de casa, no ponto de táxi, catou um gravador, falou assim: quando eu falar agora, vocês começam a acelerar todos os carros para mim? Aí os caras: tá bom, seu Jorge. Catou o gravador, aí os caras: vamos, aí ele: Interlagos ao vivo, largaram! Hoffman, pole position, continua na ponta. Começou a etapa, 12 horas de Interlagos, e botou lá, falou pro operador, que foi meia-noite, ele dispara essa geringonça aí. E deu certo que o Ingo era o pole, ele sabia, mas o Ingo largou e seguiu na frente. Depois não ganhou a corrida, aí meio-dia ele estava lá na rua ao vivo. E uma outra maravilhosa, chegou atrasado com a transmissão do jogo de vôlei. Que tempo não tinha TV, né? Lá no Monte Líbano, na quadra do Monte Líbano. E aí chegou, sentou, alô, central. Aí o jogo estava 10-8 já. Aí ele começou a transmissão. O senhor Jorge apertava os fones. Eu não vou apertar, porque os fones se apertar, desliga. Ele ficava assim, narrava assim. Aí começou a transmissão. E vamos lá! Ponto da Pirelli! Alcançou o placar! Ele alcançou o placar! Foi inventando e alcançou o placar. Agora ele alcançou o placar. Jorge.
Jorge Souza, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Luiz, agora sua. Na Fórmula 1, correr na chuva é a grande dificuldade. Hoje tem mais tecnologia, os monitores são melhores. Mas eu, por exemplo, já fiz uma corrida com o Theo José que ele narrou 1 hora sem imagem, porque a Globo transmitiu a missa do Papa, GP da Espanha 2007, então vocês interromperam na metade, ele no tubo. Então eu estava em loco, então a gente fez uns códigos, se alguém batesse, eu dava um jeito de jogar no ar isso na transmissão sem ficar chato para ele. Então ele narrou 1 hora, assim. Conta alguma tua, alguma que ou caiu o sinal, ou você... Tem uma boa. Boa. Tem uma boa. Não é da Fórmula 1. Eu tenho algumas da Fórmula 1. Eu tenho uma da Fórmula 1 maravilhosa, que foi Hockenheim, na corrida que morreu, no fim de semana que morreu, o Armando Botelho, que era o empresário do Ayrton Senna, e ele só ficou sabendo depois de ganhar a prova, inclusive. Nesse dia, gente, era muito mais difícil. Imagina, isso aqui que a gente está fazendo é um sonho, Felipe. Isso aqui é um sonho. E aí eu fui para a cabine, que a gente começava 1 hora antes da largada. E fiquei lá, alô Brasil, alô Embratel, tinha uma linhazinha, maletinha pendurada, o microfone assim e tal. E não consegui falar com o Brasil. Deu meia hora para a corrida, catei as minhas coisas, fui para a sala de imprensa. E aí peguei um telefone, porque não tinha celular. Peguei um telefone da sala de imprensa, fiz uma ligação para o Brasil e narrei um pouquinho ali antes da corrida, 15 minutos, mas aí é um tom assim. E aí narrei a largada. Quando eu narrei a largada, eu tô olho vidrado no monitor e não percebo. Tô narrando a largada, né? Tô narrando a largada, isso aqui, largaram. Prost e Senna na primeira fila. Prost e Senna. Senna mantém a ponta e tal. Senna na liderança, o grande prêmio da Alemanha. Quando eu olho por lá da sala de imprensa inteira está em volta de mim. E eu lia os anúncios daquele tempo. E a Alpargatas patrocinava. Então, isso aqui, largaram. Primeira volta, oferecimento Bamba. Era o Bamba, lembra do Bamba? Que você botava no pezão. E aí virou meu apelido, os estrangeiros me chamavam Bamba. Aí os brasileiros falavam, é Bamba porque você é Bamba no que você faz? Não, é Bamba por causa do tênis. E aí essa é uma boa. E uma outra, quando eu narrava lá em São João da Boa Vista, fui narrar um jogo no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Santo André e Palmeiras de São João da Boa Vista. Tinha uma neblina, meu amigo, que não dava para ver nada. Aí... Estamos ali, entendeu? E não tinha repórter, né? Éramos eu e o comentarista, ligava a maletinha, não sabia se a transmissão chegou, você tinha que virar o botão para ouvir o retorno, aí não sabia quanto. Vou contar a regressiva de 100 e vou dar boa tarde. O operador botava uma música e deixava aberto. Quando eu falava 100, ele virava o on e você falava boa tarde, você que se liga na Globo, é isso aí. Aí eu tô em Santo André, aí começa o jogo, beleza. Aí 10 minutos. Girando o placar da Piratininga em Santo André. 0 Santo André, 0 Palmeiras. Plantão de esportes, Fábio Silveira. Já morreu também. No Morumbi, Corinthians e Palmeiras. Na Vila Belmiro, Santos e 15 de Piracicaba. E em Santo André, Palmeiras 1, Santo André 0. Palmeiras 1, Palmeiras 0. Cara, o Palmeiras deu a saída e o Tião Marino, que é um centroavante que jogou no Corinthians, chutou do meio do campo. Tava uma puta neblina, o goleiro não viu o gol. Eu também não vi, deu a saída. A gente achou que era a saída do jogo, Felipe. E aí eu falei, bom, se ele tá dizendo que tá 1-0, tá 1-0. Eu acredito. E aqui, bola rolando, no Palmeiras, eu não sabia quem tinha feito o gol. Aí um comentarista saiu da transmissão, foi no campo, aí voltou com a informação que tinha sido um gol do Tião Marino. E aí deu uns 15 minutos, eu fiquei processando aquilo, eu contei a verdade para os ouvintes. Falei, o que está acontecendo é isso, vocês devem estar achando uma maluquice. O Fabinho fez muito bem de me... Não tinha linha de coordenação. Sim. Linha de coordenação, o cara fala, alô, Luiz Roberto, você não deve ter visto, aconteceu um problema aí. Não tinha. Aí contei a verdade e foi a primeira grande lição que eu tive na vida. A melhor coisa que você tem que fazer é contar a verdade para quem está do outro lado. É isso aí. Ô Luiz, agora a pergunta é bacana no sentido de momentos, né? Porque assim, óbvio que existem bordões, você tem o teu não perde mais, você tem o sabe de quem e tal, são bordões. Mas para mim o grande lance, que eu imagino, né, que o grande lance do narrador é quando ele tem ali uma presença de espírito, que a narração dele envelopa um momento histórico. Por exemplo, vou dar um exemplo de domingo. Estou vendo Esporte Espetacular, Copa América 89, o gol do Bebeto, que o Galvão fala, faz Bebeto, pum! Meu filho de 2 anos, que nem sabe o que é futebol, muito menos quem é o Bebeto, ouviu Bebeto. E aí eu comecei a montar, e agora ele tá jogando futebol. Até mandei esse vídeo pro Bebeto, do tipo, que ele tá jogando Bebeto. Então assim, o narrador, ele virou parte do momento. Na sua memória, quais são esses, para você mesmo, do ponto de vista pessoal, assim, momentos, um gol, uma jogada, você que narra carnaval, assim, que envelopou um momento histórico? Então, Felipe, eu acho que é importante situar assim.
Eu, como sou um locutor que busco a precisão na descrição do lance, e normalmente no futebol eu narro muito pouco seleção brasileira. Então, por exemplo, quando o Brasil ficou 5 anos sem fazer o gol de falta, que o Felipe Coutinho fez outro dia aí, eu acho que aquele gol está muito bem envelopado no pré-gol e no pós-gol. Né? Porque a seleção, você pode torcer, você pode pedir o gol. Claro que no Palmeiras e Corinthians, no São Paulo e Santos, no Flamengo e Vasco, no Fluminense e Botafogo, no Bavi, você não pode pedir o gol. Não vai dar certo. A torcida não vai te perdoar. Então, envelopar bem uma jogada, eu acho que, por exemplo, na Fórmula 1, ano passado, eu tive corridas em que eu fui muito feliz. As ultrapassagens Leclerc-Verstappen, a história do gol da Holanda, isso tudo acho que casou legal. Gol da Holanda. Porque eu acho assim, no automobilismo, quando a corrida está rolando, o papel do narrador, ele é muito esportivo. Porque você imagina, eu estou narrando a corrida para 15 pontos de Ibope, são mais ou menos 20 milhões de pessoas no Brasil. Desses 20 milhões, provavelmente 15 estão assistindo por conta do esporte. E outros 5, gente pra caramba, apaixonados pela técnica, enfim, por tudo que envolve o esporte a motor. Então, eu acho que o papel do narrador é dar vida a isso, é dar vida à parte esportiva. Então, ali, a corrida da Áustria é sensacional, né? Como há 3 anos, 17, a corrida do Azerbaijão, que o Massa teve para ganhar aquela corrida, inclusive, é maravilhoso, né? Aquele que eu digo, parece batidinha de rua do Vettel com o Hamilton, joga o carro para cima do jogo. Quantas vezes já fizeram comigo? Você tem que desviar, né? Porque o cara tá bravo, que achou que você fechou ele. Então tem coisas que eu acho que, o ano passado, por exemplo, acho que eu envelopei bem as corridas que narrei, e por esse momento. Mas no futebol, voltando ao futebol, é um pouco mais difícil, porque a minha vontade é descrever corretamente o lance. Então a envelopagem, ela vem depois do gol. Sim. Então, assim, hoje mesmo eu fiz um post aí no Instagram com 4 gols com chapéu em São Paulo, lençol no Rio e outras que eu narrei, obviamente, porque talvez os lençóis do Alex, do Palmeiras em cima da defesa do São Paulo e do Centro, seja o gol mais bonito que se tem imagem, porque o do Pelé na Rua Javari contra o Juventus são 5 chapéus, né? Mas não foi o que narrei, eu não postei. Então tem 2 lá do Diego Souza, tem o do Everton Ribeiro contra o Flamengo, que é o mais recente, inclusive, e tem o do Marcelinho Carioca na rádio, no jogo da Vila Belmiro. E aí eu acho que você que está vendo a gente aí, dá um pulinho lá depois, né, no Luiz Roberto Real, porque eu acho que eles estão bem envelopados. Ou então, simples, agora, Copa do Mundo, né, vários gols, né, o jogo Suécia e Alemanha, que é um jogo que me marca muito, porque é a despedida da grande Alemanha de 3 Copas e de um título mundial, que ela ganha de virada da Suécia no último minuto, com aquele gol do Kroos, né? E o grito gol, né? Vamos ver o que ele vai fazer, Kroos! Aí grito gol, é da campeã mundial! Parecia que eu estava pressentindo que era a despedida. Tchau, Alemanha! E depois empatou, tinha perdido o primeiro do México, eu até narrei esse jogo também. E entre outros momentos, como o gol do Mina, a Inglaterra fazendo piscineira, para ganhar tempo, até que vai o Neymar, né? Elas estavam fazendo o tempo gastar, ganhando o jogo de 1-0 com o gol do Sabe de Kane. E aí o Mina empatou. O Mina empatou no último minuto do tempo normal, de cabeça no escanteio. E aí depois do gol eu digo, este é o maior esporte do planeta, porque, velho, não queira tirar onda do futebol, porque ele não deixa. O esporte não deixa, mas o futebol não deixa mesmo. Então, acho que tem vários exemplos, assim, sabe? Eu acho que nesses últimos anos, não só nesses últimos anos, né? Mas, enfim, é uma coisa de você daquilo te tocar. Eu acho que quando te toca, você consegue envelopar. E a televisão, e a envelopagem na televisão é legal, porque as pessoas estão acompanhando na repetição. Então, o gol continua, o gol não acaba quando ela balança a rede, né? O 5-4 do Santos e do Flamengo foi narração sua, não foi, Luiz? Foi narração minha. Minha. Porque assim, você se prepara para o jogo você nunca sabe se vai ser um 5-4 ou um 0-0, você tem que estar pronto para... Como que é isso na hora que você está narrando e se dá conta com a bola rolando, do tipo, quando joga pro Júnior, vai tomar uma água e fala, cacete, olha isso. Ou não, é uma coisa... Como que é? Bom, o pessoal tá falando aí o gol Puskás do Neymar, né? Eu não mandei nenhum abraço hoje aqui. Mandar aqui ao Futebol Nostalgia. Valeu, garoto! Alô, galera, manda coraçãozinho pra gente aí. Deixa eu tirar aqui as imagens de cima. É porque, a gente diminui aqui pra eu poder ficar com a imagem limpa. Gostei dos coraçõezinhos, né, Felipe Moura? Tá lá. Tem bastante gente citou o gol do Gabigol, inclusive da Libertadores.
Então, aí o que acontece? Esse jogo da Vila, a gente foi meio que prevendo que podia ser um jogo anormal. Porque a gente estava com 2 caras que estavam jogando muito bem, o Flamengo vinha de 7 jogos de invencibilidade, 18 rodadas dividindo a liderança com o Corinthians, tinha mantido uma invencibilidade durante o primeiro semestre inteiro, com o Ronaldinho jogando muito. O Flamengo foi perder a invencibilidade por Fortaleza na Copa do Brasil. Não, perdão, para o Ceará na Copa do Brasil, num jogo no Engenhão, já em agosto. Né? E aí a gente foi para o jogo com muita expectativa. Primeiro que os 2 times estavam muito bem. O Santos também vinha de 7 jogos de invencibilidade. O Neymar estava jogando demais. E eram as 2 gerações lúdicas do futebol brasileiro representadas por Neymar e Ronaldinho. E os 2 técnicos mais vencedores da história dos pontos corridos, Luxemburgo e Muricy Ramalho. Então a gente já foi com um pouco de expectativa para um jogo legal. Não um 5x4 do jeito, porque não é um 5x4 casual, que o goleiro frangou. É um 5x4 de geniais, de jogadas geniais. E realmente, tinha hora que tomava bala, eu falei, gente, não sei o que tá. Ainda aquele jogo teve, Ganso perdeu um gol feito quando ele estava 3x0. O Elano cobrou um pênalti de cavadinha, ele tinha perdido no domingo anterior na Copa América, lembra? Que o Brasil perdeu do Paraguai, tinha perdido. Bateu na grua. E aí o Felipe defende, sai fazendo embaixadinha. É um jogo memorável. Tem 2 golaços do Neymar, um deles o gol Puskás, né? Vem levitando o jogador do Santos, não lembro ter dito isso. Narração na televisão era diferente naquele tempo, não tinha muito negócio de usar bordão e tal. Era diferente, a gente era mais comedido na televisão. Estamos falando de 2011. A gente era mais comedido. Eu acho que a partir de 2013 que a gente começa, eu acho que, de um modo geral, os locutores que estavam, né, todos eles, Luciano, Theo, Kleber, Galvão, e eu me incluo aí, a gente começou a transformar o jeito de narrar. E o Galvão é o maior responsável, o Galvão sempre foi diferente, o Galvão sempre foi mais ousado. A gente chegou, temos que ser todos meio assim, e acho que passamos uma mensagem, e aí quem estava chegando captou essa mensagem, todos muito talentosos, a gente tem locutores brilhantes. E realmente é um prazer, né? O pessoal tá falando aqui do jogo do Palmeiras, gols do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, cada golaço. Nossa! Eles estão falando vários jogos e estão falando também de um episódio que eu pego esse episódio para ampliar. Quando rola um comentário que vira um meme, uma coisa que marca que, por exemplo, são os negros maravilhosos. Como que trabalha isso? Quando sai, você fala, saiu. E como transforma isso em uma coisa legal? Então, no primeiro momento, houve uma certa... Todo mundo, esse cara não bateu bem, porque nós estamos falando de 2014, E eu, na hora, porque, na verdade, meu pai que falava se referindo ao ataque do Santos, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, porque o seu Pepe branquinho, que nem nós. E eram os negros maravilhosos vestidos de branco. Aquilo me veio na cabeça com a França. E aí, alguns chefes falaram, não sei se é legal. Aí acabou a Copa, o meme, deixei passar, deixei quieto. Quando estava para chegar 2018, o primeiro time que eu completei no álbum de figurinha foi a França. Aí eu botei uma foto no Instagram, eles estão de volta. Caraca, aí o bicho pegou. Aí eu achei divertido, quando a gente completou seleções só com negros, como a Nigéria, por exemplo, né? Os negros maravilhosos voltaram e tal. E quando eu fui narrar o jogo da França, o primeiro jogo da França que eu narrei na Copa, ficou aquela expectativa, dizem que travou a internet, porque eu gravei um vídeo dizendo que talvez usasse de novo e tal. Só que aquele dia a França jogou mal demais. Então não deu para usar. Quando terminou o jogo, eu falei, e hoje os negros maravilhosos não estão merecendo o bordão aí, que foi legal. E aí virou o jogo, ficou a meu favor. E Luiz, para a gente encerrar, te agradeço muito, a gente faz outra, algum dia. Caras que marcaram muito, que nem piloto, você fala, piloto favorito. Narrador favorito, não, alguns. Eu quero que você fale assim... Diz uns nomes aí de gente que impactou muito a sua carreira, Luiz. Bom, o primeiro deles é o Pedro Luiz, já morreu. Foi o maior locutor de São Paulo durante anos. A gente tinha... Naquele tempo o Brasil era bem dividido porque era o rádio, né? E depois foi meu diretor na Rádio Gazeta, me ensinou muito. Depois do Pedro Luiz, Joseval Peixoto, teve um impacto bem importante, porque o Pedro era um locutor que não tinha bordão nenhum. E o Joseval tinha alguns bordões. E a Jovem Pan usava vinhetas naquela altura, né? Então o Joseval, por isso que eu falei no começo, é sua Albertosa, porque tinha o vai buscar, que tem até hoje, né? Então ele falava, sua fulano de tal. Entraria, vai buscar, no fundo do gol na Copa ele falava.
porque não podia tocar a vinheta, que era um pool, não tinha sinal eletrônico, entendeu? Então na Copa ele falava, vai buscar. Evidentemente que vem Osmar Santos, já no rádio, pela mudança no jeito de se comunicar, e certamente na televisão, Luciano do Vale e Galvão Bueno são referências absolutamente pontuais, porque foram os dois, durante anos, eles que tocavam o barco, né? No primeiro momento, mais o Luciano que o Galvão, depois Luciano de um lado, Galvão do outro, cada um com seus estilos, enfim, eloquentes, o Luciano com aquela voz poderosa, e eles têm de provocar muita reflexão. São referências. Eu estou citando alguns colegas, mas são inúmeros, poderia citar inúmeros aqui, né? Só citei, assim, os magos, mas tenho um respeito muito grande por essa atividade que nós sabemos que não é fácil, né, Felipe? Que é um desafio. Luiz, brigadão, se cuida aí, a gente vai passar por essa fase da quarentena, mas a gente troca ideia futura também. Um abração pra você, viu, Luiz? Se cuida, cara. Felipe Mota é o nome da emoção. Valeu, garoto. Sabe de quem? Vai virar toque de celular agora. Tá bom. Abraço, Luiz. Tchau, tchau. Beijo em casa. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ouvimos Luiz Roberto Demúcio, narrador da TV Globo, que acompanhou a Fórmula 1 na época que era narrador de rádio. Um grande personagem, sem dúvida alguma. Tá falado? Espero vocês em breve com outro vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Espalhe pra galera que gosta de velocidade. Tá legal? Um abraço. Tchau, tchau.